Boa noite, poderosas. Boa noite, mulheres lindas. Estamos em mais um treinamento e já estamos no meio da semana, mas muita coisa está por vir ainda. E hoje, mais um tema impactante para as nossas vidas. Eu sei que vocês já viram lá as perdas que levam à depressão. E hoje, a palestrante da noite, que vai trazer para a gente um treinamento sobre esse tema, é ela, lá de Ubá, Priscila Liquer. Ela vai trazer para a gente esse tema e eu vou falar para vocês, viu? Preparem-se para que vocês comecem a se libertar daquilo que tem prendido vocês para não alcançar as metas, os objetivos de vocês. Imagina, né? Estamos no mês de Setembro Amarelo, mês aí de conscientização ao não suicídio, e ela vai nos mostrar tudo que entristece o coração a respeito das perdas. Então, com vocês, Priscila Liquer. E desde já, Priscila, eu quero te agradecer pela sua presença, pelo seu conteúdo que você vai trazer para a gente nessa noite. Fique à vontade, a sala é sua. Boa noite, meninas, boa noite, pastora Kelly. Muito muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo convite, obrigada aí ao Instituto A Mulher por Outra. Obrigada a vocês que estão aqui hoje, participando de mais um treinamento. Gratidão, para mim é uma honra estar aqui com vocês, com mulheres poderosas. Gratidão imensa, muito obrigada. Eu estou assim, muito feliz em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Porque às vezes a gente fica tão obesa de conhecimento e a gente precisa compartilhar. E conhecimento bom é conhecimento compartilhado, não é mesmo? Nós precisamos, então, compartilhar aí o nosso conhecimento. E o tema que me foi proposto, então, para essa noite foi as perdas, então, que levam à depressão. Como a pastora Kelly já bem me apresentou, eu sou a Priscila Liquer, eu sou pedagoga, né, também sou palestrante, escritora e coautora do livro Poder Feminino, também sou mentora de desenvolvimento pessoal e negócios, especialista em life coach e leader coach, que é o coach de vida e coach de carreira. E o meu propósito é sempre despertar líderes, mulheres para o seu propósito. Passa. Bom, eu trouxe um pouquinho aqui também das minhas outras formações, como eu bem já falei, também sou pedagoga, ainda atuo na área, estou no processo de transição para mentoria, sou analista comportamental, me tornei por esses tempos aí treinadora de mulheres também. Aí eu estou também cursando terapia de reprocessamento regenerativo. E como eu já falei, também sou coautora aí da editora UMPO, junto com algumas mulheres aqui do Instituto, tenho 32 anos e sou idealizadora do projeto Conexão Empreendedora daqui também de Ubá, que é um projeto que é um network que une vários empreendedores de vários segmentos. Pode passar? Compartilhando um pouquinho com vocês os meus valores, os valores que eu sempre trago comigo, nos meus eventos, nos meus treinamentos, nas minhas aulas, que eu trago sempre comigo respeito, a fé, família para mim é a base de tudo, e um dos meus princípios é sempre dar o meu melhor, e a verdade sempre também. Eu preparei com vocês com muito carinho essa apresentação de hoje, com o intuito aí de passar para vocês o meu melhor e passar todo aquele conhecimento que eu venho buscando há algum tempo sobre a área do desenvolvimento pessoal. Passa. Então, o que que a gente vai trazer essa noite? O que nós vamos falar? Vou trazer um pouquinho sobre o que é a depressão, entender um pouco também sobre como funciona as nossas emoções, um pouco sobre o que é inteligência emocional. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Qualquer coisa pode falar que o som tá legal, tá? Vou trazer um pouquinho também sobre a parte do autoconhecimento.
onde tudo começa, eu trouxe uma linha do tempo aí sobre vários estágios da nossa vida, onde a gente passa por vários processos de perdas também, desde a nossa vida intrauterina até a nossa fase adulta, e as perdas existenciais. Tá bom? Pode passar. Então, antes da gente começar e entrar na parte que fala sobre as perdas, eu quis trazer para vocês, eu senti no coração, de trazer um pouco sobre as emoções, para que a gente possa entender um pouquinho como que funcionam as nossas emoções básicas. Claro que nós temos várias emoções, são muitas emoções para a gente estar tratando aqui hoje, mas eu trouxe essas emoções básicas. Se travar, vocês me avisam, tá, gente? Por favor. Manda mensagem aqui no chat, fala alguma coisa que às vezes a internet pode dar algum problema, tá bom? Essas emoções básicas já nascem conosco. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos deu essas emoções. São emoções básicas. O neném, a criancinha, desde antes ali de nascer, já ali no ventre materno, já esboça algumas emoções. Ou quando a criança começa a chutar, sabe, ali no ventre da mãe, ela já está interagindo com a mãe ali dentro. Então, tudo começa ali. Então, essas emoções já nascem conosco, que a alegria é aquela emoção, seja na nossa carreira, nossa vida afetiva, sentimos esse sentimento, então, de alegria. É um sentimento bom, muito gostoso a gente sentir. Quem não gosta de sentir esse sentimento, não é mesmo? A raiva também, que é uma das emoções básicas do ser humano. Já nascemos, já desde criança, a criança já esboça ali esses sentimentos. No início, a primeira infância, ela ainda não sabe falar, então ela esboça os seus desejos, aquilo que ela quer, por, pelos sentimentos. A raiva sempre vem quando não conseguimos atingir determinado objetivo, quando a gente se depara com algum obstáculo. Quando a gente sente que a gente não está, às vezes, conseguindo, ou a gente sente uma sensação, às vezes, de injustiça. Não sei se você já passou por isso também. Vem aquele sentimento de raiva. E o medo também. O medo é uma das nossas emoções, só que o medo, quando é que o medo não é bom? Quando ele nos paralisa. Esses sentimentos que trazemos conosco, eles são naturais e são necessários, e cada um com a nossa função. Imagina se no nosso cérebro não tivesse nem não tivesse, sim, iríamos sempre atravessar a rua sem olhar, iríamos estar atravessando arranha-céus por aí. Ou então, é para nos proteger. O nojo, trazemos esse sentimento, às vezes, quando a gente sente nojo de alguma coisa, de algo que a gente não gosta de comer. E eu quero enfatizar aqui a tristeza, por isso que eu deixei ela de azulzinho aqui, a tristeza. Por que que eu quero enfatizar esse sentimento? Porque a depressão, ela não aparece do nada, não surge do nada na nossa vida. A gente não acorda simplesmente fala está com depressão. Ela não surge da noite para o dia. Tudo começa ali com sentimentos de tristeza. Mas se esses sentimentos dentro de nós, se Deus nos deu, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus dá é bom para nós. Como eu falei, imagina se a gente não sentisse medo, quantas coisas a gente está fazendo aí sem noção do perigo. E a tristeza pode passar, ela é comum, pode ser saudável e passageira. Por que que ela pode ser saudável? Porque ela traz um papel de uma função seguinte, de reflexão. Às vezes eu não fui bem numa prova, vai me gerar uma tristeza. Às vezes eu não passei no concurso. Essa tristeza é normal. A criança, nos primeiros anos de vida, ela não sabe falar, como é que ela se comunica com os pais? Ela chora, ela quer alguma coisa.
Então, ela se comunica através do sentimento, das emoções. Ela não tem ainda a fala. Então, ali nos primeiros meses, ainda na primeira infância, a criança se comunica basicamente por esses sentimentos. Então, como pode ser ruim um sentimento? Esses sentimentos são para nos ajudar. E ele tem essa função de nos levar à reflexão. Só que, geralmente, como que a tristeza acontece? Quando que é que surge, então? Quando esse sentimento, às vezes, ele fica um pouquinho mais aflorado, sabe? Às vezes, nós, mulheres, sentimos vários sentimentos ao mesmo tempo. Só que a tristeza sempre é desencadeada em nós quando perdemos alguma coisa, como perdemos alguém, perdemos uma expectativa, e e se ela for muito intensa e prolongada e acumulada, e se a gente não aprender a ressignificar esse sentimento de tristeza que aparentemente no início ele pode vir para nos mostrar alguma coisa, isso pode gerar em nós um excesso de pressão e então abrir espaço para a depressão. Uma depressão, esse excesso de pressões internas mal resolvidas e também de pressões externas. Porque as pressões externas, elas sempre vão existir, sempre vai vir pressões externas na nossa vida. Estamos o tempo todo passando por pressões. Somos diamantes sendo lapidados. E um diamante sempre é lapidado por outro diamante. Por isso nós estamos aqui nesse treinamento. O pastor Aquele convidou vários diamantes para trazer vários treinamentos para nós, para nos lapidar como esses diamantes que somos. Nós, mulheres que somos aqui, somos esses diamantes sendo lapidados. E a gente sabe que o diamante, antes dele ser um diamante, ele era uma pedra bruta e ele passa ali por uma pressão. E as pressões na nossa vida vão acontecer. Eu não poderia falar que, meninas, não vai existir pressões externas. Nós não conseguimos, às vezes, controlar o que vem fora, mas com esses treinamentos aqui, ao longo dos dias, vocês estão aprendendo a controlar o que vem de dentro, como vocês viram muito bem ontem, quando a Suzy colocou para a gente, né? Para a gente separar o que é nosso, aquilo que é do outro. Só que vamos pensar que essas pressões são mesmo forma de lapidação para nós. Um ouro, antes dele se tornar essa joia que está aí no teu pescoço, ele era um carvão e precisou passar por pressões fortíssimas para chegar à joia que ele é hoje. Então, essas pressões vêm de dentro para fora. Só que, às vezes, essas pressões que estão dentro de nós, se não forem bem resolvidas, podem gerar esse acúmulo de tristeza profunda. Aí já começa a angústia e vai acumulando dentro de nós esses sentimentos. Pode passar. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar aqui, tá? E eu quis trazer alguns caminhos, quis trazer um pouco sobre o que é inteligência emocional, porque, como eu disse para vocês, pressões externas vão estar acontecendo, vamos estar sujeitas a várias situações ao longo da nossa vida, desde a nossa primeira infância, desde quando a gente nasce, e nós vamos estar sujeitos às pressões. Só que só que quando a gente é criança ainda, a gente não tem essa percepção, essa noção. Então, por que eu quis trazer um pouco sobre a inteligência emocional aqui para nós nesse momento? Porque é preciso aprender a gerir as nossas emoções. Nós que buscamos esse autoconhecimento, e eu falo também, até o conhecimento do auto, como eu disse ali, um dos meus valores é muito forte a fé, não falo sobre religião, mas trago isso muito comigo e falo para vocês aqui que é o conhecimento de si, o autoconhecimento, o conhecimento do outro, porque quando eu me conheço, eu conheço os meus sentimentos, eu conheço as minhas emoções, eu me conheço diante
de várias situações, eu começo a entender, opa, espera lá, por que será que eu estou agindo dessa forma? Por que será que eu estou sentindo tal coisa? E esse autoconhecimento nos ajuda a controlar as nossas emoções. É muito importante esse caminho do autoconhecimento. Eu falo que eu comecei o meu caminho do autoconhecimento, hoje eu estou com 32. Desde ali, dos meus 15, 16 anos, que eu venho traçando esse caminho de me conhecer de dentro para fora. Porque, como eu falei, o que vem de fora, nós não temos o controle, mas o que vem de dentro, nós podemos sim aprender a controlar. E por que eu quis trazer um pouco dessa parte da inteligência emocional? Porque quem estava aqui ontem, a Suzy bem colocou, sobre o adulto que traz a criança ferida. O adulto, e hoje eu quero completar, que está congelado na tua vida é aquela criança que foi ferida já no início da tua infância. Então, ele não consegue se desenvolver, porque ele está congelado, às vezes, em situações ocorridas no início. Vocês estão conseguindo me entender? Porque quando é um adulto, realmente, que ressignificou, que não vive essa criança ferida, quando vier as situações, quando vier as tempestades, as tribulações, quando vier ali os problemas, as dificuldades, os conflitos dentro da nossa casa, na nossa família, no trabalho, dentro da empresa, quando é um adulto bem que amadureceu, quando é aquele adulto que curou a sua criança ferida, ele atua com mais inteligência dentro dos processos da vida. Vocês estão conseguindo entender? Estão ficando com alguma dúvida? Porque as tristezas vão existir, são normais na nossa vida. Como eu disse, a tristeza desencadeada em nós quando perdemos algo. Alegria, diferente da alegria é quando conquistamos alguma coisa. Tristeza é quando perdemos algo, e aqui dentro do treinamento eu vou trazer para vocês que perdas não é só de entes queridos. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, passamos por inúmeras perdas na nossa vida. Às vezes são perdas invisíveis que nós passamos e às vezes nem identificamos ainda. Por isso que eu quis trazer um pouco sobre esse autoconhecimento, porque o autoconhecimento não é algo vago que ocorre da noite para o dia. Todos os dias precisamos nos conhecer, conhecer um pouco da nossa história, conhecer os nossos temperamentos, conhecer o nosso perfil, entender quem somos, de onde viemos, qual foi a nossa origem. Eu não sabia até um tempo atrás o que era inteligência emocional. Eu não sabia o que era a capacidade de gerir as emoções. Eu não sabia que praticar, buscar ter inteligência emocional era uma capacidade que nós podemos, na nossa infância, tendo sido difíceis, é possível, sim, ressignificar. É possível, sim. Pode passar. Então, eu trouxe aqui uma linha do tempo das perdas, para a gente entender um pouquinho o processo. Tudo começa, gente. As primeiras perdas da nossa vida já acontecem na vida intrauterina. Ali no ventre materno já acontecem as primeiras perdas da nossa vida, da nossa infância. Então, eu quis fazer toda essa linha do tempo desde o início para a gente entender por quê. Lá na nossa infância a gente não compreende, mas aquilo que acontece fica no nosso inconsciente. Fica no nosso inconsciente. Por que às vezes a gente conversa com algumas pessoas e essas pessoas estão reativas? Aquelas pessoas, tipo, bateu, levou, não tem controle emocional dos sentimentos.
ou se passa por alguma situação, não consegue extrair daquela situação algo bom, algo positivo, ela não consegue extrair, porque por dentro ainda há uma criança ferida. Ela não consegue tirar um bem maior daquela situação. E às vezes ela se fecha, começa às vezes ali com uma frustração, que algo deu errado, pode ser em casa, pode ser no trabalho, ou uma situação que ela teve que lidar com um colega, ou algo que não deu certo, ela não conseguiu gerir. Não é porque ela não quis, porque dentro dela há situações ainda mal resolvidas. Então, eu quis trazer um pouco, antes de começar a trazer como que começam as perdas na nossa vida, porque às vezes a gente pensa, perdas, é perder uma pessoa que faleceu, só que existem algumas perdas invisíveis. Eu ainda não sou mãe, né? Pretendo ser mãe, se Deus quiser. E assim, nós trabalhamos com mulheres que são mães, trabalhamos diretamente, às vezes vêm mulheres até nós. Então, nós precisamos ter esse conhecimento. Passa para a gente ver um pouquinho do que pode acontecer. Porque, gente, ali na vida intrauterina, tudo que acontece com a mãe passa pela criança linda no cordão umbilical. E a primeira perda que um bebê pode sofrer, que uma criança pode sofrer, é a ausência da presença paterna e materna. Eu falo isso com propriedade porque hoje eu tenho 32 anos. Mas a primeira perda que eu tive na minha vida foi a ausência paterna. Foi a ausência do meu pai. Durante ali a gestação da minha mãe, eu passei por essa ausência, por essa perda na minha vida, já no início ali, nos 3 primeiros meses de gestação. Imagina uma criança sendo gerada, ouvindo ali do pai que era para proteger, falando com a mãe que aquela criança é um erro, que ela não merece nascer, que ela precisa ser abortada. E a mãe dessa criança sempre chorando, chorando e se colocando no quarto, trancado e fechado. Como é que nasce essa criança? Então, a criança é suscetível a passar por isso, por falta de acolhimento e por rejeição. Quantas mães sofrem violências ainda na gestação? Às vezes, a gente conhece uma pessoa hoje que é complicada, mas por trás de uma pessoa ferida, uma pessoa difícil de lidar, vem uma criança muito ferida, como a Sus colocou ontem para a gente. Às vezes, uma pessoa que não tem inteligência emocional, que não sabe gerir as suas emoções, existe uma criança ali dentro congelada no tempo. Por isso, ela não consegue se regenerar, crescer, se transformar, evoluir, gerir os seus negócios, gerir as suas empresas. Tem pessoas que têm as empresas e, por não ter essa inteligência emocional, às vezes não consegue levar adiante a sua empresa. Tem todos os diplomas, tem todo o conhecimento, mas às vezes não passou por esse autoconhecimento. Passa, pode passar. E aí, meninas, volta lá que eu não falei da infância ainda, traz um pouquinho da infância. E isso, perdas na infância, né? Como eu falei para vocês. Já no início ali, quando minha mãe ainda estava grávida de mim, eu passei por esse processo doloroso. E eu era uma criança muito tímida, muito retraída. E quantas vezes eu pensava em até não querer viver mais. Imagina, não se fala em suicídio na vida, na infância. A mídia não fala em suicídio na adolescência, mas existem pesquisas do Ministério da Saúde que já foram feitas, que o quarto maior suicídio é entre adolescentes de 15 a 29 anos e uma fração disso tudo, um quarto, é entre crianças de 10 anos, nessa faixa etária de 10 anos. Eu falo porque eu passei por isso, eu não entendia, porque como a minha mãe foi criada, como eu fui criada com mãe e os avós maternos, ela precisava sair, ficava meses
fora para trabalhar, e eu já tinha aquele sentimento ali de rejeição, meu pai não me quer, a minha mãe não me ama, quantas vezes eu pensava em querer cortar até os pulsos. E aqui é uma coisa que eu estou partilhando para vocês, que eu nunca partilhei com ninguém, mas é uma informação que eu preciso trazer para vocês, porque nós lidamos com mulheres, e muitas mulheres, às vezes, são mães, estão gestando ainda, são mães solos, e a gente sabe que os nossos pais, hoje, que eles foram vítimas de outras vítimas, elas receberam, mas na infância mais. A gente entende que, igual quando a gente sai para trabalhar, só que naquela época os pais não tinham tanto diálogo com os filhos. Então, eu preciso ter esse diálogo aberto. Quando eu nasci, mãe chorando, às vezes querendo bater a cabeça na parede. Imagina uma criança, a gente passando por tudo isso, vendo a mãe tendo depressão. E ela tinha meu avô, tinha minha avó, só que né, as pessoas moravam na roça, os pais saíam cedo para trabalhar, já chegava em casa, que atenção que dava para o filho, que atenção que o filho ia ter, e às vezes não tinha essa conversa. E às vezes a rejeição, às vezes a criança se sente rejeitada, às vezes mesmo tendo o pai e a mãe dentro de casa. Eu falo com propriedade porque eu sou pedagoga, eu trabalho ali no ensino fundamental 1, e eu vejo como que às vezes os pais terceirizam para a escola, para os professores ou para a tecnologia. E ali na infância, a criança precisa de afeto, vai falar muito bem disso, a gente pode dominar todas as línguas, mas a criança precisa do afeto e ela precisa da validação. Na vida adulta, algumas pessoas, sabe, quando você vê assim, a pessoa precisa de validação, sempre tem que estar validando alguma coisa. E aí virou até modinho, os jovens ficam falando assim, eu tô com deprê, eu tô com isso, eu tô aquilo. Já ouviram falar nisso? Os jovens, eu para falar qualquer coisinha, não é verdade? Bateu uma deprê. Gente, isso é muito sério, porque a palavra tem força, a palavra tem o poder. E quando a gente fala com a boca, a gente já está proferindo aquilo que a gente quer que aconteça. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Que a gente fala e que a gente fala com os nossos filhos, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. E nós lidamos várias mulheres sempre até nós, e não é só um negócio, não é só um trabalho, mas às vezes vai vir uma mulher para nós que passou talvez por uma rejeição ainda no ventre da mãe, ou que tem a presença do pai e da mãe ali, mas se sentiu rejeitada, não se sentiu amada, porque a criança precisa de validação. Alguns erros comuns que acontecem ainda na vida de uma criança. Erros que às vezes a gente comete, porque os nossos pais foram criados, são vítimas de outras vítimas. Que erros comuns são esses que pode acontecer na infância ali, ainda na primeira infância? Quando a criança vem trazendo algo para o papai ou para a mamãe ou para quem está cuidando dela ali, ela precisa de ser validada. É o sentimento dela. Lembra que eu falei que a criança já nasce com sentimento? Já nasce com emoção? Talvez para a gente, adulto, pode parecer algo pequenininho, mas a gente já foi criança um dia. E às vezes ela precisa de ser ouvida na altura da criança, ali, sempre na altura dela, porque nós estamos criando adultos fortes. Adultos que estão enfraquecidos demais, teve essa fragilidade ainda na infância. Por isso que eles não, quando vem situações difíceis, não tem força para lidar com as emoções. Por isso que a depressão não surge da noite para o dia. Não é algo que nasce, que brota assim. Tem algo mal resolvido dentro daquela pessoa ali que precisa externas. Então, muito comum é não validar já ali no início, gritar, gente, gritar
comparações, falar que a criança é burra, tudo aquilo fica no inconsciente da pessoa. E aí a pessoa cresce, tenta sair daquele loop ali de repetição tremendo, e às vezes se frustra e fala que não consegue, que vai desistir, fala, eu sou burra mesmo, e aí até chegar a tirar a própria vida. Às vezes a pessoa está no nosso lado ali, brinca e fala assim, não estou aguentando mais, vou tirar a minha própria vida. Às vezes ali por dentro, aquela pessoa já está numa pressão interna tão grande, por tantas emoções que não foram geridas ali dentro, que foram acumulando. Imagina uma gaveta cheia de roupas. Como que a pessoa vai guardar uma roupa ali? A gaveta vai explodir. Vai vir tudo para fora. Vai vir tudo para fora. Por isso que tem pessoas, você conhece alguém que é muito reativa? Você não pode falar nada com aquela pessoa? Às vezes você já atendeu alguém desse jeito? Ou no seu consultório, ou no seu trabalho, algum cliente, já chegou alguém para ser atendido dessa forma? Essa pessoa provavelmente está ali dentro com muitas coisas mal resolvidas dentro dela. E tudo começa na infância. Passa por várias dificuldades na infância. Na adolescência, passa o slide, por favor. Na nossa adolescência, a gente passa por várias perdas, gente. Algumas perdas vão se repetir ao longo da nossa vida, mas algumas perdas são invisíveis e a gente acaba não dando nem conta. E isso daí pode ter acontecido conosco e que hoje pode até inconscientemente estar travando o nosso crescimento, o nosso progresso. Nós temos aqui na sala psicanalistas, pessoas, terapeutas, que sabem do que eu estou falando. Na adolescência, principalmente, é muito comum na vida jovem perdas de amizades. Gente, quando eu era criança, eu era adolescente, como eu tinha esse sentimento muito intrínseco dentro de mim de rejeição, que eu andava muito encurvada para baixo, às vezes eu não conseguia falar, não conseguia abrir a boca, sentava lá no último canto da sala. Várias vezes eu perdia os pontos da escola porque eu não gostava de apresentar trabalho. Isso foi reverberando, eu fui crescendo, virando adolescente, tive dificuldade de relacionamento, fui crescendo, tinha dificuldade de trabalhar porque eu tinha medo das pessoas. Quando eu era criança, eu enfiava debaixo da cama. Vocês acreditam nisso? Tudo começou lá no início, são coisas que vão acumulando. E a gente vai crescendo um adulto fraco. Gente, tudo é no início. E esse conhecimento aqui a gente pode passar para outras pessoas. Para outras pessoas. Às vezes você escutar uma mulher grávida reclamando, a gente pode dar um conselho para ela, porque tudo começa ali no início. A gente precisa acolher essas mulheres, acolher, porque quando minha mãe passou por tudo isso, meu desejo hoje é acolher principalmente essas mães solos, que às vezes não tem uma rede de apoio. A rede de apoio de minha mãe foi meu avô e minha avó. E essas mulheres que não têm essa rede de apoio, como elas vão crescer e se desenvolver hoje? Então, são muitas perdas invisíveis, vocês estão entendendo? Que a gente vai vivendo ao longo da vida, que às vezes a gente precisa fazer uma trajetória da nossa história, entender quem sou eu, quem eu era na infância, o que eu passei, por que às vezes eu ajo dessa forma, por que eu fico rodando em ciclos. Muitas perdas acontecem. Na adolescência, autoestima, comparação. Gente, eu não gostava de me arrumar na minha adolescência aqui. As meninas iam para a escola toda arrumadinha, parecia um desfile de moda. Eu não estava nem aí para tal, nem aí, nem me importava. Mas eu sentava lá no último cantinho, lá atrás, eu não queria nem ser vista, nem ser incomodada. E tinha dificuldade de relacionar com as pessoas. Então, várias são as perdas invisíveis na nossa vida. E é bom a gente entender isso com nossos adolescentes, com nossos jovens, com nossas crianças, para a gente validar os sentimentos deles. Que às vezes eles vão chegar em casa querendo conversar.
querendo, querendo ser, querendo que você escute ele, com vontade de rir, mas valeu muito, eu entendo como que você deve estar passando por isso. Empatia é isso, é se colocar no lugar do outro. Sabe, às vezes a pessoa vem trazendo uma dificuldade, às vezes a gente quer competir com o sentimento da pessoa. Deixa a pessoa falar que às vezes você vai ser um canal de libertação na vida dessa pessoa, porque você está aqui nessa sala hoje, você está adquirindo esse conhecimento. Você está adquirindo esse conhecimento. E foram muitas coisas, nossa, era muito bullying que a gente passava. Naquela época eu não falava bullying, mas eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, muita dificuldade, e isso foi reverberando. Eu trouxe mais algumas perdas também, não sei se vocês conseguem identificar, pode passar. Quis aprofundar mesmo, porque é um tema que as pessoas às vezes não falam, são temas invisíveis, e a gente só lembra de perdas, de, tá vendo, Luciene, ser um bom ouvinte salva vidas, com certeza salva vidas. Às vezes a pessoa só quer colocar para fora aquela gaveta que está toda entulhada ali, que ela não consegue significar, já veio de sucessões de fatores, desde o ventre materno ali, vai acumulando, a pessoa já está ferida, gente, por dentro. Então, qualquer coisinha ali, ou ela vai chorar, ou bateu, levou, ou ela vai querer desistir de tudo, ela vai falar que ninguém me ama, que ninguém me quer. Aí vive aquela vida, aquele looping de repetição profunda, de vitimismo, sabe? Profundo. É igual quando às vezes a criança ouve da mãe ali, que às vezes é que homem não presta e tal do. Fala assim, eu tenho dedo podre para me relacionar. Mas não é isso. Você ouviu alguém gritando com a sua mãe lá, batendo nela, isso ficou guardado no seu inconsciente. E o nosso inconsciente, ele sempre busca a felicidade. Então, enquanto a gente não dissolve isso que está guardado no nosso inconsciente, a gente vai repetindo padrões. Então, a depressão não é algo que acordei com depressão, não é. Vocês estão conseguindo entender? É um acúmulo ali, ó, de coisas surgindo, tijolinho por tijolinho ali. Quando a pessoa já chega na depressão e querer tirar a própria vida, não é que a pessoa quer morrer, é que ela se livrar do problema. E às vezes tem coisas que precisam ser arrancado na raiz. E talvez aquele trauma inconscientemente que está ali dentro dela, ela nem sabe que aquilo ali está travando a vida dela. E tem coisas que precisa arrancar na raiz para que outras coisas aconteçam na nossa vida. Hoje eu ressignifiquei a minha história com meu pai, eu saí daquela posição que eu não era amada, que eu não era que eu era um acidente, que eu era rejeitada. Hoje eu perdoei e portas se abriram na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que consigo me colocar no lugar do outro. Situações, vou até me trazer um feedback, por exemplo. Às vezes eu estava dentro da igreja pregando ali, falou assim: fulano, melhora tal coisa na sua pregação. Foi bom, mas podia ter melhorado tal coisa, ou dentro do trabalho. Gente, eu não tinha emoção, não tinha emocional totalmente abalado. Eu chegava em casa querendo chorar, querendo desistir, querendo abandonar tudo, eu saí do trabalho. Não tinha emoção, a emoção não estava fortalecida. Não estava. Foi pela fé do Senhor que eu cheguei. Foi pelo autoconhecimento, desde o início a ressignificação. Por isso que eu trago no meu artigo só o artigo ressignificando as perdas. Pode passar as perdas comuns na fase da juventude, pode ser crise de identidade ali da adolescência, na minha vida, crises de status de vida, até eu não sabia se eu ia, por conta daquela rejeição interna, trauma causado ali na minha infância, que me trouxe várias consequências. Eu tinha dificuldade de saber qual que era o meu estado de vida, se eu ia me casar, se eu ia ser celibatária, se eu ia ser freira, se eu ia ser para o convento, ou se eu ia me casar, se eu ia ser solteira, qual ia ser minha profissão.
nem sabia se eu ia ser pedagoga, o que eu ia ser, não sabia nada, eu estava perdida, uma crise de identidade. E vinha tristeza, vinha melancolia, vinha ansiedade. Então, a ansiedade é uma outra emoção também, que é normal. É normal ficar ansioso, mas o excesso de ansiedade não é, é prejudicial. Então, é preciso a gente entender as emoções para a gente poder gerenciar. E ali, na juventude, perdas de sonhos, frustrações, são perdas invisíveis. Ninguém conta para a gente que a gente passou por essas perdas, porque está aqui, no inconsciente. Relacionamentos, é com colegas, o primeiro amor acontece ali, na juventude, na adolescência, amizades que mudam de cidade, aquela sensação de pertencimento. Eu estudei a vida inteira numa escola pública, e aí, quando eu mudei para outra cidade, eu não me sentia pertencente àquela escola. E aí, minha mãe me trouxe aqui para o bar. Aí, eu comecei a estudar, que foi aí que eu vim para cá, com 18, 19 anos. Aí, já comecei a fazer gestão ambiental na época, mas eu entendo que aquela é o que eu podia, aquele diploma que eu conseguia, me trouxe a oportunidade de ser hoje pedagoga e de me trazer outras formações. Hoje eu aprendi a ressignificar esse processo, porque eu passei pelo autoconhecimento. Eu fui lá atrás que estava me paralisando, o que estava me travando, porque às vezes a nossa vida daqui para frente acontece quando eu resolvo daqui para trás. Vocês estão me entendendo? E aí vai vir, é muito detalhe, que daria outro treinamento. Mas hoje nós vamos ficar aqui nesse das perdas. Perdas de o adolescente, aquela transição, né, da adolescência, da vida adolescente para a vida jovem, que dor, que doloroso, né? Você não sabe se ser jovem, se ser criança, se ser adulto, meu Deus do céu. É um mix de emoções, e que eu não sei se vocês têm filhos adolescentes em casa, se têm pré-adolescentes, validem os sentimentos dos seus filhos. Você pode, às vezes eu sei, gente, a gente que empreende, está em casa, está cansada, mas aí a Suzy ensinou para vocês a falar não. Então, a gente precisa colocar na nossa vida momentos ali com os nossos filhos para praticar o autocuidado, até mesmo aquele autocuidado que a Luzinete trouxe para a gente. Uma coisa vai levando a outra, vocês estão entendendo? A gente precisa ter esse diálogo aberto com os filhos da gente. Porque às vezes ele está passando por uma situação, uma dor, a dor dele pode ser a unha do mindinho gravado dele. Mas se ele não entender ele agora, olha só, a Luciene, eu sofri muitos anos com a rejeição do meu pai, desde o meu nascimento. Cadê? Ele não reconheceu a minha paternidade. Na mente dele, eu crescia para servi-lo. Como mulher, sofri assédio por 22 anos e na época eu só tinha minha mãe para me proteger. E isso me paralisou. Gente, eu chego até a arrepiar. Quando ele adoeceu, foi um momento de cura, porque eu cuidei dele com câncer dentro do hospital por 9 meses. Foi o tempo de Deus tratar os meus traumas e rejeições. Uau, gente, que depoimento! Isso é poderoso, isso é profundo. Vocês estão conseguindo entender, gente? Só esse depoimento aqui eu acho que já encerra tudo aqui já, porque veio para lacrar tudo isso. Veio para lacrar. Nossa, Luciene, fantástico. Muito obrigada pela tua contribuição. Vou aprofundar mais aqui para não prolongar. Passa o ok, por gentileza. Não é a perda que eu falei. Pode voltar só um minuto. Isso, são as perdas comuns na fase adulta, mas pode se repetir, tá? É, relacionamentos afetivos, divórcio, separação, traições, todas essas perdas que eu trouxe que causam depressões nas pessoas, então, na nossa vida, viram como que realmente a gente passa, trouxe a irmã que trouxe para a gente esse depoimento.
estamos suscetíveis às inúmeras perdas na nossa vida, inúmeras perdas. E hoje estamos aqui aprendendo a fazer diferente com os nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, a trazer um legado, um legado. Nós somos esse agente de transformação. Eu e você somos mulheres desse tempo. Você que está aqui, Deus te escolheu para ser agente de transformação na tua vida. E esse negócio que ele colocou na sua mão aí é um meio para atingir mais e mais mulheres. Porque vão chegar mulheres na nossa vida travadas, paralisadas, feridas, com traumas e várias rejeições. Aí é a hora de eu perguntar qual é o meu propósito com essa mulher? Será que essa mulher está passando na minha vida por acaso ou tem um propósito na minha vida? Então, são várias as perdas na fase adulta também. Perda da vida financeira, profissional. Eu passei por várias transições, tenho passado, estou passando ainda. São muitas perdas de entes queridos. Ainda na minha juventude ali, por parte de mãe, eu sou filha única, eu tenho uma meia-irmã, filha do meu pai. E eu convivia com meus primos. Minha mãe tem um irmão, e esse primo mais velho, para mim, era como se fosse ali um irmão para mim. E antes dele, eu estava com 20 e poucos anos, eu passei pela primeira perda de uma pessoa querida, que foi do meu avô. Eu já tinha passado por várias perdas na vida. E eu não vivi o luto, gente. O luto precisa ser vivido. O luto tem um prazo, ele não pode ser para a vida toda, mas precisa viver o luto. Por que eu não vivi o luto? Porque minha avó ficou viúva, minha mãe aqui com minha avó, minha mãe filha única, e eu precisava me manter forte por conta delas. E o luto foi passando. E aquilo foi sabe? E chega uma hora que a gente precisa pôr para fora. A gente não pode deixar isso guardado dentro de nós. E foi difícil. O luto foi feito para a gente para viver. E aí hoje, como que eu ressignifiquei esse luto na minha vida? Como que eu fiz para ressignificar essa perda do meu avô que me criou? Foi meu pai. Foi ele que me deu todos os valores ali. Hoje eu sou grata a Deus, eu entendo os propósitos de Deus, que eu era para ter sido criada com ele ali. Mas como que foi que eu ressignifiquei essa perda de uma pessoa tão importante na minha vida? Primeiro eu perdi ele, depois eu perdi esse primo em pouco intervalo de tempo ali que era como irmão para mim. O legado. Hoje eu transmito o legado, os valores, os princípios que ele me deixou. Então, para mim, ele nunca vai morrer, ele sempre vai estar presente em mim através dos valores que ele me passou. E perder pessoas não é fácil. Mas se essa pessoa, como que essa pessoa gostaria que eu estivesse vivendo? Se você que está aqui nessa live de hoje já passou por uma perda profunda. Porque se essa pessoa é importante para a gente, se a gente ama tanto essa pessoa, será que essa pessoa quer que a gente fique infeliz, arrastando tristeza, dor? Não, jamais. E se você passou pela perda de uma pessoa e não conseguiu se despedir dela, não conseguiu, às vezes, pedir perdão ou dar o perdão, escreve uma cartinha. Escreve uma cartinha para essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus, em sua infinita bondade, vai levar essa cartinha para essa pessoa. É uma forma de ressignificação, né? É uma forma de ressignificação. Então, eu perdi meu avô ali com 20 e poucos anos, aí num intervalo curto de tempo, eu perdi esse meu primo. Depois, rapidamente, perdi uma amiga que eu tinha acabado de conhecer, eu tinha muita dificuldade de me relacionar, muita. E eu conheci essa menina no meu trabalho, a gente se tornou grandes amigas, assim, uma conexão. Eu olhava para ela, ela olhava para mim. E, gente, foi doloroso, porque eu tinha dificuldade de me relacionar. Faço uma amiga ali no meu trabalho, ali novinha, ali 20 e poucos anos. E, de repente, ela adoece, vai, se interna e falece. A nossa vida é um sopro de vida, um sopro. Eu falo que hoje eu já resolvi, né, minha situação com meu pai, graças a Deus, e sempre trago isso.
a ressignificação passa por esse processo de perdão e de auto-perdão também. E eu não me perdoava, sabe? Porque eu perdi uma amiga, olha só, eu pensava que eu poderia ter salvado a vida dela. Olha isso. Mas eu me perdoei por isso. Então a gente passa por inúmeras perdas, expectativas, a gente se frustra às vezes com pessoas, com promoções, trabalhos. Então, na nossa vida, vamos estar suscetíveis a essas perdas e a gente precisa se fortalecer e aprender a gerir as nossas emoções. Passa que já está terminando. Outras perdas invisíveis que a gente não, às vezes não é palpável, a perda do sentido da vida. Eu falo, gente, é a perda do propósito. Se a gente não entende o nosso propósito, qual é o sentido? As pessoas que estão ali, às vezes, naquele nível 1, que eu perguntei para vocês se vocês conhecem alguém, bateu, levou, reativas demais, aquela que está ali no nível raso, no nível superficial. Será que as pessoas entendem qual que é o propósito delas? Hoje eu entendo qual é o meu propósito. Hoje eu entendo que eu passei por tudo isso na minha história, porque Deus queria, através de mim, através da minha vida, ser agente de transformação na minha família e hoje ajudar outras mulheres também a superar as suas perdas. Então é preciso também ser grato, porque vai vir mulheres para nós, assim. Se já não está chegando na sua vida, se não está chegando na sua vida. Então são perdas de valores, ou espiritualidade, quantas vezes a gente se perde na fé, achando que Deus não está conosco, quantas vezes a gente se perde nas ilusões, se sente excluído, quantas vezes, gente, às vezes a pessoa está numa roda ali de conversas ou num grupo de pessoas, e às vezes a pessoa é tão milindre, sabe? E se você, ela fala assim, ai, fulano não me deu bom dia, não me abraçou e tal, e não me cumprimentou, às vezes, gente, eu ando muito acelerada na rua. Se uma de vocês aí um dia me passar, me ver na rua e me gritar, gente, por favor, não é porque eu não vi. Mas vocês já viram que tem pessoas que falam assim, ai, fulano não me deu ideia? São pessoas milindres demais? São as pessoas que estão com aquela carga emocional profunda aqui dentro. E é preciso acessar. É preciso acessar. Acessar aquilo que está ainda travado em nós. Ah, mas vai doer. Ah, vai doer, Priscila. Acessar esses sentimentos, eu não vou mentir para você. O processo é doloroso, sim. É doloroso, mas é libertador. Como a nossa irmã disse aqui, é libertador. E aí, nós vamos caminhando sem travas, sem correntes, aquelas amarras que nos prendiam não vão nos prender mais. Então, as portas começam a se abrir. Vocês estão me entendendo? As portas começam a se abrir, nós começamos a nos relacionar com as pessoas, fazer a nossa rede de network, a gente consegue ser empático com as pessoas, a gente não se isola mais, tem pessoas que se isolam. E o isolar o outro vai guardando as emoções ainda. E quando com quem se comunicar, quem colocou aqui, que falou que às vezes o ouvido pode salvar a vida de uma pessoa. E você já viu que se foi atender alguém, foi vender alguma coisa, e a pessoa vem falando, relatando seus problemas? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano, ninguém me ouve, mas você me ouviu? Talvez você salvou uma vida naquele momento, você nem sabe. Às vezes você estava vendendo um simples, era um bolo, mas não era um bolo, você estava salvando a vida de alguém que só queria pôr para fora, que só queria falar o que estava ali dentro. E já estava com uma carga emocional muito pesada, nem sabia o que ia fazer. Então ela só precisava pôr para fora. Pode passar, que já estou finalizando. Deixa eu ver se está aqui. Volta só um, por gentileza.
Isso. Cada fase, então, da nossa vida traz inúmeras perdas, né? E quando a gente não aprende a ressignificá-las, vão acumulando dentro de nós pressões internas. E ligadas, essas pressões internas podem desencadear a depressão. Você que está aqui é um diamante a ser lapidado. Diamante passam por pressões externas. Joias raras passam por pressões externas. O ouro e a prata passam por pressões externas. Se você passou por pressões externas, é porque Deus tem um propósito na sua vida e Ele está te lapidando. E agora Ele está aqui lapidando o seu interior também. Pode passar? Como eu disse, pode passar? Volta isso. Você não pode controlar o que vem de fora, que são as pressões internas, as externas, que está do lado de fora, que vem do outro, como a Suzy disse mesmo, que é do outro, que é meu, é meu. A gente precisa aprender a separar isso. Sempre. Se vier pessoas ali que ainda não sabem gerir as suas emoções, ou levantou a voz para você, mentaliza ali. Não, o que é meu, o que é seu, porque o que é do outro, o que é meu, é meu. Mas o que está aí dentro, você pode aprender a adquirir, a ter o controle. Você pode aprender. Então, eu pergunto para você está preparada a descongelar o rio da sua vida? Fica aí essa pergunta. Pode passar. Isso. Ninguém precisa carregar essa pressão sozinho. Então, meninas, precisa reconhecer que precisa de ajuda, de apoio, é um ato de coragem. E, como a Suzy mesmo colocou ontem, às vezes a gente precisa buscar um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, um psicanalista. Quando eu vi que eu estava com muita dificuldade nas minhas emoções, estava me travando, já com 15 anos, assim que eu mudei para o bairro, 15, 16, a primeira coisa que eu falei, eu morava na casa do irmão do meu pai, que eu nem tinha convivência, mas eu queria tanto estudar e eu vim para cá. Me leva num psicólogo. Eu precisava, porque eu não estava sabendo gerir as emoções da vida de jovem, de adolescente, não estava. Então, você pode fortalecer a sua rede de apoio. Ah, mas Priscila, não tenho ninguém, eu moro numa cidade, eu estou nova nessa cidade, eu não conheço ninguém, minha família está em outro lugar. Tem um Instituto Mulher por Outra, que é o presente de Deus na nossa vida, e que hoje você estar aqui assistindo esses treinamentos. Que nos proporciona desenvolver a nossa inteligência emocional, a ressignificar as nossas perdas, a cultivar o nosso próprio. Isso, pode passar aí o último slide. E se alguém quiser conversar, tomar um café comigo, nem que seja à distância, tomar um cafezinho, eu vou trazer minha xícara de café, que agora é água, para a gente conversar. Pode contar da sua história, vai ser um prazer conversar com você. Vai ser uma honra, pode me chamar, me seguir lá no Instagram, me chamar no WhatsApp. Mas antes de a gente terminar, eu queria propor para você um desafio, desafiador. É desafiador, mas esses dias, estamos em setembro amarelo, está muito propício para isso. Vamos reescrever a nossa história. Eu vou convidar você por esses dias a pegar papel e caneta, um caderninho aí e fazer uma retrospectiva nas 4 fases da sua vida. Na infância, na adolescência, na juventude e na vida adulta. Eu convido você a escrever, porque a escrita é uma forma de terapia também. Quando você escreve, a tua mente começa a lembrar, o teu inconsciente começa a trazer para o teu consciente. Eu já fiz isso e foi muito libertador. Eu começava ali a escrever, trazendo aquilo à tona, trazer aquilo ali para fora. É um desafio. Igual eu falei, igual arrancar unha encravada, mas depois que arranca também é uma libertação. Então é isso, meninas. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Gratidão. Com isso, nós finalizamos o treinamento de hoje.
Alguma pergunta, meninas? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algo a acrescentar? E, Se vocês quiserem já ir ligando as câmeras para a gente tirar aquela foto, também é bom, tá? verdade. Se alguém quiser colocar alguma coisa. Suzy, Luciene, Bárbara, Luzinete, Neide, Daniele e Letícia. É, Mulherada aqui, firme e forte do começo ao fim. Pode falar, Luciene. boa noite, meninas. Cheguei aqui um pouquinho atrasada, estou escabelada porque eu estou ouvindo a palestra e fazendo janta, mas vamos lá. O assunto que a Priscila trouxe hoje, ele foi um assunto muito necessário. E volta a falar, a sequência começou na segunda e está indo, ó. Então é porque existe pessoas aqui, até mesmo eu, que precisava de ouvir isso. Como eu disse aí no chat, eu sofri a rejeição pelo meu pai. E o momento meu de tratamento de cura foi ali no hospital, quando eu tive que ficar 9 meses com ele dentro do hospital cuidando dele. E a Priscila falou uma coisa muito importante aqui, do luto não vivido. Tem 3 anos, é a única coisa que eu ainda não consegui superar, porque eu não vivi o luto, foi da perda do meu marido. 3 anos que ele partiu, eu quis me manter forte, é o que eu falei de manhã. Nós nos mantemos fortes para preservar o outro. E aí eu quis me manter forte para preservar o meu filho, porque o meu filho estava inconformado com a morte do pai. E logo em seguida, meu filho veio com infarto e a doença autoimune. Então, ficamos 1 ano e 3 meses para descobrir a causa da autoimune dele. E aí, com isso, foi o tratamento prolongado. E eu digo, até hoje, eu não vivi o meu luto. Então, eu acho que determinadas situações, questões de saúde também, é correlacionado também à não vivência de luto. E a Priscila falando que é necessário a gente viver o luto, e realmente. Agora, só uma pergunta. Tem a Priscila aí, tem a pastora Kelly, tem outras meninas aí que talvez seja da aula também, seja da área também da terapia. Agora, como é que faz você viver um luto, superar um luto depois de 3 anos? Porque isso também é libertador. Eu falo que assim, as meninas, a pastora Kelly, a Suzy que complemente isso, mas Lu, é se permitir. Permita-se. Se permita. É, se permita mesmo. Dê essa permissão para você mesma. Você tem esse direito. Se a Suzy, a pastora Kelly, quiser falar mais, pode ficar à vontade, mas é permissão, é se permitir. Estou aqui para ouvir. A Suzy pode falar, quem quiser falar, pode completar. A pastora Kelly, mas é a permissão. Eu só consegui viver o luto meu quando eu me permiti chorar, quando eu me permiti sentir a dor, porque é como se eu estivesse escondendo de mim mesma. Então, eu deixei vir à tona os sentimentos, deixei vir, deixei vir, veio uma enxurrada, porque estava acumulado, e até pouco tempo vinha ainda, e às vezes eu me pegava chorando, às vezes dentro da igreja, por várias situações que me lembrava o meu falecido avô, e chorava de falar igual a metáfora, né? Rio de lágrimas ali, às vezes de escorrer mesmo, das pessoas chegar perto de mim e perguntar, está acontecendo alguma coisa? Eu falava assim, não, é só saudade, é só saudade. É isso Eu sei mesmo. que É eu sei isso. que o A Priscila descreveu muito bem. O luto ele precisa ser vivido. Você precisa viver, você precisa expressar isso, chorar quando vier, né, a vontade de chorar. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que a pessoa jamais vai ser esquecida. Então, uma música, um lugar, uma comida vai sempre trazer aquela pessoa à sua memória. E o importante, Luciene, é você não julgar a ida. Porque o ruim do luto é quando
Quem ficou fica se martirizando, porque foi, porque eu perdi, não era justo, e tananã. Esse é um luto, essa é uma pessoa que passou pelo luto e ela não ressignificou. Mas quando você passa pelo luto, tem saudade, sente falta, tem memórias, tem lembrança, isso faz parte de toda uma vida que a pessoa teve com você e ela deixou em você memórias, deixou marcas, né? E agora o importante é você ter essa ressignificação. Ela foi, mas deixou um legado, né? Deixou uma história, deixou um aprendizado. Então, todas as vezes que você for lembrar da pessoa, que ela vier à sua mente, você não vai lembrar da dor. Você vai lembrar, como a Priscila falou, da saudade, do que foi deixado, do que foi compartilhado. E isso não vai acabar, Luciene, vai diminuir a dor, mas não vai acabar. Sempre, a vida inteira. Eu tenho 12 anos que eu perdi o meu irmão, mas todas as vezes que eu ouço algo, ou que eu vi, ou que eu revivo momentos que eu vivi com ele, ele me vem à memória. Só que dá um aperto no coração, dá. Às vezes eu choro novamente, só que eu despeço com a saudade, com a gratidão de tudo quanto eu vivi com ele. Então, isso é você passar pelo luto, você vencer, né, essa fase de saudade, é você transformar toda a dor da perca em ressignificação. A Suzy também quer falar um pouco. Fala, Suzy. Meninos, eu tava aqui apanhando de novo no meu Zoom. Não sei o que eu faço aqui, Eu não. eu Tô vi na que você estava guerra. apanhando aí para Eu ligar tô o na áudio. guerra com esse Zoom, só Jesus na causa. Lu, você perguntou, né, a respeito dessa questão do luto. Às vezes a gente acaba não vivendo luto porque a gente não, como você falou, você precisava ser forte para o Josué. E a gente acaba não chorando, acaba não vivenciando aquilo, a gente acha que a gente não pode chorar, porque a gente tem muita gente que fala assim, principalmente a gente que é da igreja, a gente muitas vezes a gente tem aquela questão assim, ok, Deus levou, era dele, ele levou, ele faz o que ele quer, essa é a nossa fé. Só que muitas das vezes no luto, a gente se questiona. E muitas das vezes a gente fica com vergonha, com medo de estar pecando e falar assim, meu Deus, por quê? Então, isso tudo faz parte das fases do luto. A gente tem a fase, sim, que muitas das vezes a gente tem fé, a gente está ali, e eu tenho alguns casos de paciente, que eu estava conversando com ele esses dias, que ele está assim comigo, ele ficou o tempo inteiro comigo, ele perdeu uma filha de 14 anos, e de repente, ele está assim comigo. Não, eu sei que Deus levou, ela está com Deus, e tá ali, eu só escutando ele, só escutando, escutando, escutando. Um dia ele mandou um áudio, ele falou, já não estou bem. Eu falei, tudo bem, você não está bem, hoje é data, né? Ele falou que está fazendo 11 meses, 6 meses que a filha faleceu. E nisso ele estava, eu não tô legal hoje. Eu falei com ele assim, o que é que você está sentindo agora? Aí ele, não, eu sei que Deus levou, eu falei, tudo bem, tem alguma coisa que passa pela sua cabeça, que você queira falar, o que você está sentindo, e que, por acaso, você acha que não é certo você pensar? Mesmo que você ache, pode falar comigo. Menina. E ele começou. Eu tô com raiva, eu quero saber por que que Deus fez isso comigo, que não é... Então, assim, a gente tem muito isso, principalmente quando a gente é da igreja, a gente tem que, assim, a gente sabe que a pessoa vai para algum lugar, a gente tem isso, a gente se prepara para isso, a gente sabe que Deus faz aquilo que a gente, né, não imagina, só Ele tem resposta para coisa, mas o nosso ser humano, quando ele está enlutado, ele vai ter esses questionamentos. E tudo bem. Tem pessoas que não vão ter, mas geralmente passa, meu Deus, por que que eu tô aqui sozinho? Por que que a pessoa. Existem pessoas que elas sentem raiva de quem foi. Porque ela fala assim: você me prometeu que você não quer me deixar. E você me deixou por quê? E isso não é fraqueza, não é porque uma pessoa, né, que não tem fé em Deus. Mas o momento dela ali, até ela ressignificar isso, ela põe culpa, né, até em Deus. E é um processo, é como a Priscila falou, é um processo, o que não pode, aquilo se estender, cada um tem a sua fase do luto, mas ele precisa ser vivido. Você pode ter sim aquele momento de, hoje eu tô fraca e hoje eu não me conformo com o que aconteceu. Hoje eu precisava dessa pessoa aqui. Nós temos isso, Exatamente. então,
Sim, e muitas vezes a gente fica assim, não, eu sei, Deus levou, Deus sabe o que faz. Sim, Ele sabe, mas nós somos seres humanos, nós somos, né? Jesus Teve um dia, viveu, ele chorou, né? Ele chorou quando ele perdeu um amigo, ele foi lutado, ele foi homem igual a gente, ele foi. E ele também sentiu isso. teve um dia desse aí, recentemente agora, aconteceu uma situação e meu filho estava jantando ali na mesa e eu estava limpando o fogão. E eu virei e falei assim, gente, como que seu pai faz falta aqui? Se ele tivesse aqui, ele era o meu 50%. A situação estava resolvida, Sim, porque ele tinha um na mão. Eu falei assim, aí eu parei de conversar com meu filho e de repente falei assim, poxa vida, Deus, o senhor não foi legal comigo, né? O senhor levou meu marido, mas o senhor nem perguntou se eu queria perder ele. Aí meu filho, na mesma hora, falou comigo assim, mãe, retiro o que você falou, mas a voz soou dentro do meu ouvido. Não tem que te pedir permissão para recolher aquilo que é meu. Então levou uma cacetada. sim, a gente Mas, leva. mas é porque eu não vivi esse momento. Então, se você Sim, falar assim, eu não sei, eu não passei por isso. e precisa. Uma hora numa conversa, você expressar aquilo que você realmente sentiu e não pôde colocar para fora por causa do seu filho, que você sente até hoje. Isso às vezes está guardado aí dentro de você e você sente isso. Então precisa ressignificar. E a morte, ela é um elo para uma mudança. Então você viveu uma vida com ele. E de É repente verdade. você acorda e você tem que falar assim, ele já não está aqui, você precisa ressignificar isso. Ele não vai sumir da É, sua vida, mas você vai colocar ele num lugarzinho ali das lembranças, como né, a pastora Kelly falou, um lugarzinho ali das lembranças, os legados que ele deixou. Só que essa passagem, para você colocar ele no lugar dele, é um processo. Que é você verdade. fala, você, né, você pensa, você expõe o que você fala, você chora, você Então, eu sinto, sente. e assim, eu sinto que eu não vivi o luto por conta da minha vida muito agitada, é muita coisa para eu resolver. Então, assim, Sim. hoje eu faço tarefas minhas e aquilo que ele fazia. Então, assim, às vezes eu me sinto sobrecarregada e eu falo, Deus, meu marido tinha que estar aqui. Ô, Lu, Ele era um Sim. desse, entendeu? Então, por isso que eu sinto Lu, que eu não foi. ô, Lu, uma dica muito bacana para você é você ter momentos terapêuticos, aonde você vai falar dessa Sim. dor, chorar, porque como era muito você e ele, o seu filho, e aí ele se foi, você se calou, se engoliu. E aí você Sim, não pode colocar para fora, porque aí você comove o seu filho, que também tá passando, que também passa pelo mesmo processo de saudade, de dor, fora as outras coisas que acometem a vida dele. Então você se prende muito, você guarda muito para você. Então você vem sofrendo aos poucos. O bom é ter esse momento onde alguém vai te escutar, você vai falar aos poucos, você vai chorar e você vai trazer dores, você vai trazer insatisfações, como essa que você está falando agora. É bacana, nesse momento você está se expressando, colocando para fora algo que estava guardado. E ter mais momentos assim vão te ajudar nesse processo também. Tá aí a Suzy para você sentar e tomar vários cafés com ela. Ah, já estão, a gente tem que marcar o nosso Suzy, cafezinho. Mas se precisa prepara. ressignificar. Preparo, E com certeza. realmente, Obrigada. Obrigada. Ô, aquilo que a Neide, gente não ressignifica somatiza no nosso organismo. Não é verdade? Exato. Ou a pastora Kelly, a Suzy não vai deixar a mentir. Aquilo que a gente não ressignifica somatiza em alguns pontos no nosso organismo que manifesta de várias formas, de vários gatilhos, de várias doenças. Então, a gente precisa colocar para fora. Mas é isso, é viver o luto, passar pelo processo terapêutico mesmo e colocar isso. Qual que é o legado que ele deixou em mim? Ele está vivo no meu coração, ele está vivo. Onde eu vou estar levando esse legado dele. Ele está vivo aqui dentro. Que legado é esse que eu quero levar dele? Quem ele era quando ele estava aqui? O que que ele me ensinou? O que que ele me Uhum. deixou aqui vivo dentro de mim? Que hoje eu vou estar reverberando isso, sabe? E passar pelo isso. processo. Igual eu falei, pode ser doloroso, mas é libertador. Vamos tirar Muito nossa obrigada. foto, gente? Abre as câmeras e Vamos. vamos falar o Já deixa a X. Neide. Ela saiu, já saiu. Então, a Neide Deixa abriu eu... agora. Ai, Isso.
X, meninas. Todo mundo de X. Xão bonito. Peraí, tá? Priscila, só você fala X. X. Pronto, só eu falo X. X. Oi? Pronto, ficou ótimo, Oi? meninas. Os Deu certo? treinamentos não terminaram, ainda faltam 2 dias, 4 treinamentos maravilhosos. Desde já eu quero agradecer Priscila Liquer por esse conteúdo enriquecedor que trouxe uma bagagem aí para essas mulheres, para elas entenderem e compreender, né, a dimensão que é esse mundo da saúde mental, o quanto é importante olharmos para a nossa saúde, o quanto é importante cuidarmos dela, porque quando a gente começa a cuidar da gente, como você falou, Priscila, a gente tem um olhar também mais empático para olhar para o outro. Então, eu quero te agradecer por esse conteúdo incrível, por essa entrega. Só gratidão que nós temos a você. O Instituto, falo em nome do Instituto Uma Mulher por Outra. E eu que Tá agradeço a bom? oportunidade e a participação de todos vocês, meninas. Muito obrigada, gratidão mesmo. Um abraço. Então vamos lá, meninas. Beijo, fique com Deus. Tenha um dia abençoado por Deus. Boa Beijo, noite, viu? Até beijo. amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau,